Cheguei novamente aqui na sua telinha e hoje o nosso tema vai ser pacto e vai ser relatos, ok? Tá bom? Então bora lá. Não quero enrolar. E no final do vídeo, se você gostar, deixa o like, se inscreve e comenta aí outros tipos de conteúdo que eu posso estar trazendo para vocês e temas também. Então bora lá. O nome do nosso primeiro relato se chama O Homem do Cruzeiro. Quando eu era pequeno, o meu avô contava a história de um vizinho dele chamado Álvaro. Um homem fechado e sempre vestido de preto, que quase nunca era visto durante o dia. Dizia que, certa vez, ele foi visto numa encruzilhada de terra, no meio ali da madrugada. Falava sozinho e deixava uma garrafa de cachaça, charutos e um frango preto vivo. Uma semana depois, ele apareceu com uma quantia absurda de dinheiro e começou ali a ostentar. Mas junto com a riqueza vinha coisas estranhas. Cães uivavam toda vez que ele passava e a luz das casas piscava. E quem olhava nos olhos dele dizia que via um reflexo vermelho como brasa. Álvaro morreu do nada, sentado na cadeira da varanda com um sorriso congelado no rosto e os dedos todos queimados, como se tivesse segurado ali um ferro em brasa, sabe? No velório, o corpo começou a suar e exalar um cheiro de enxofre que obrigou todos a saírem da sala. A minha avó jurava que, à meia-noite do dia do enterro, vira uma sombra alta com chifre na esquina observando a casa dele, que já estava vazia. Ai, gente, eu não sei o que comentar aqui. Porque, tipo assim, parece que ele fez um pacto, mas ao mesmo tempo parece que ele era o ser, pelo menos pra mim. Parece que ele também era um ser já meio duvidoso. Assim, na questão que ele parece também... Ai, eu não sei, por que ele começou a feder enxofre? Por que tava com os dedos queimados? Ai, que curiosidade. Agora, o que era esse ser com chifre, né? Uma sombra com chifre. Meu Deus, que loucura. Esse aqui é bem surpreendente. O último que eu fiz, falando sobre pacto, não foi algo assim, não. Foi algo que eu realmente consegui mais desvendar, mas esse aqui é um pouco mais difícil. Segundo relato, o contrato assinado no sangue. Eu já falei sobre o pacto e sobre essa questão do sangue. Gente, essa questão de sangue é muito peculiar, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quem quer fazer, preste bem atenção que isso não é coisa que se faça. Mas bora lá. Eu trabalhei com um cara chamado Roberto, gerente de um comércio. E ele sempre dizia que tinha vindo de baixo, que a vida foi dura e até aquele dia deu certo. Não, perdão, até que um dia deu certo. A pessoa colocou deu certo entre aspas. Então a gente já sabe que não deu certo da forma que deveria, mas bora lá. Uma noite, depois de algumas cervejas, ele me contou, rindo, que tinha um segredo. E esse segredo foi um acordo direto. E aí eu tô assim... Ele explicou que no auge da miséria foi até um cemitério antigo. Lá deixou uma vela preta acesa sobre um túmulo sem nome. Cortou a própria nome e escreveu seu nome no chão com sangue. Ele disse que uma voz grave respondeu no vento. 7 anos, depois vem a cobrança. No 6º ano, Roberto começou a definhar. Perdeu peso rapidamente e tinha pesadelos onde era arrastado por algo que não conseguia ver. No 7º ano, ele desapareceu. Encontraram o carro dele parado no acostamento de uma estrada deserta. Portas abertas e o banco do motorista manchado com manchas de mãos queimadas. Nunca encontraram o corpo. A mesma questão, né, de mãos. Será essa questão de pacto? Tem muita essa questão assim de pagar esses seres, né? Ai, eu fiquei curiosa. Mão queimada e no outro dedos queimados. Agora uma coisa que me pegou aqui, que quando eu vi eu fiquei, por que ele começou a definhar no 6º ano? Por que não no 7º? Será se ele, tipo, no 6º a pessoa começava a definhar e no 7º diz, agora você nem definha, você vai comigo. E foi o que aconteceu, né?
Mas eu acho que o certo, eu acho que eu tenho que virar advogada dessas pessoas que fazem pacto, porque o certo mesmo deveria ser no sexto, definhar no sexto e sumir no, ou definhar no sétimo e sumir no sétimo. Mas que loucura. Agora eu fiquei muito curiosa sobre essa questão, né? Das mãos queimadas e dos dedos. Será se remete ao inferno? Que esse ser é do inferno levou? Não sei. Então bora lá. Mas aí, gente, tem uma questão também. Foi no cemitério uma lápide sem nome. A pessoa nem sabia como o ser humano tinha morrido, se era uma pessoa boa, se fez a passagem, nem sequer o rosto. Tanto que vocês podem ver que foi abordado que ele era arrastado, mas não falou sobre a aparência, se era uma sombra, um homem alto, baixo, com rosto, entende? Fiquei agora assim pensativa sobre esses dois. Então bora lá. Se esse aqui tiver alguma coisa de mãos queimadas, eu vou ficar muito pensativa. Inclusive esses relatos não foram enviados para mim, tá? Eu peguei no fórum, só que eu não li até o final. Bora lá, relato número 3. A moça da fotografia. Esse é o terceiro relato. No meu bairro havia uma mulher chamada Silvia. Linda, sempre bem vestida e era vívida e vivia sozinha numa casinha antiga. Um amigo meu, que era fotógrafo, foi chamado por ela para revelar algumas fotos. Quando ele viu as imagens, ficou totalmente gelado. Em todas as fotos dela havia uma sombra com chifres e olhos brilhantes, sempre atrás dela, como se estivesse cuidando. Ele disse que numa delas Silvia estava de mãos dadas com a criatura. Eu pensei que, Silvia não sabia da criatura, que a criatura ficava ali na sombra dela, mas, gente, pouco tempo depois ela foi encontrada morta no quarto, deitada como se estivesse dormindo. O estranho é que na parede acima da cama havia uma marca enorme de mãos, com 4 dedos, como se fosse algum animal, mas impregnado como queimaduras na tinta. O fotógrafo se mudou do bairro e jurou nunca mais falar sobre o assunto. Gente, eu acho que hoje foi Nossa, agora eu nem sei se eu vou passar esse vídeo. Por quê? Eu vou pesquisar, eu vou fazer uma pesquisa breve aqui. Por que essa questão de queimado? Eu voltei com uma questão pra gente pensar. Essa questão da queimadura no mundo espiritual, ele tem um significado. Sério, eu não sabia. E eu não teria ficado sabendo se eu não tivesse tido essa dúvida aqui com vocês. A queimadura significa perda de alguma coisa. E essa perda é a morte de uma pessoa que tinha uma determinada aparência e surgindo em poucos instantes uma outra, que forma, Yara, desfigurada. Só que essa questão do desfigurada aqui, sim, quando uma pessoa definha, que a maioria dos casos em relação a pacto, ela fica totalmente irreconhecível. Não fica mutilada, mas fica assim desfigurada, sem contar que também há danos espirituais, físicos e tudo mais, mentais. Então, gente, que loucura! Sério. Então deve ser por isso que, bem, nos pactos que eu li pra vocês e na maioria que eu leio ou que eu vejo em fóruns e tudo mais, tem essa questão da queimadura de algum jeito, seja de forma sutil, de forma mais brusca, mas sempre tem, e é tão interessante falar sobre isso porque eu nunca tinha pensado. Você já tinha pensado? Porque eu não. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece do joinha, tudo bem? E até o próximo vídeo, tchau!